sei que Jesus Cristo estava debaixo de uma figueira, ou debaixo de uma árvore, sentado numa pedra, quando o seu discípulo, alguém dali fazia uma pergunta: mestre, aleluia, o que acontece quando alguém ouve a tua palavra e não cumpre? Mestre, o que acontece quando alguém ouve, aleluia, e não cumpre? Aí o mestre faz, aleluia, a seguinte simbologia: meu filho, aquele que ouve a minha palavra e pratica, eu assemelho esse crente como crente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, ele construiu a sua casa em lugar seguro. Aleluia. Por que construiu em lugar seguro? Porque ele sabia, aleluia, que a natureza iria enviar para a sua casa os ventos, a chuva, iriam correr os rios, aleluia. E para isso, ele precisaria construir a sua casa num lugar seguro, porque ele sabia que tudo isso poderia acontecer. Depois o discípulo vira para Jesus e diz assim: mas mestre, o que é que o senhor quer dizer sobre isso? O mestre diz assim: meu filho, crente que tem casa firmada na rocha, passa por processo de lutas, passa por processo de tentações, ele passa por calúnia, ele passa, aleluia, por deformações. Esses são os processos, aleluia, chamado, e desceu a chuva, e correu o vento, e correu os rios, assoltaram aquela casa, e não caiu. Sabe o que eu quero te falar, meu filho? Crente que tem casa firmada na rocha, a casa dele não cai. Quem são esses crentes firmados na rocha que Jesus quer dizer? Aquele crente de oração, aquele crente de vigilância, aquele crente que aguarda a vida do Messias ansiosamente. Esses são, aleluia, os crentes que têm casa firmada na rocha. Irmão, quantos que tem aqui dentro? Quantos aqui já não sofreram calúnia? Já não foram defamados? Aleluia. Quantas vezes você teve vontade de largar Cristo? Quantas vezes você teve vontade de abandonar a cruz? Aleluia. E dizer: eu não quero mais ser crente. Esse negócio de crente não é para mim. Sabe o que Deus está te falando? Meu filho, tu já sofreu tanta pancada, tu já sofreu tanta burdoada nessa vida. Sabe por que tua casa ainda não caiu? Porque ela está firmada na rocha. Se tua casa não tivesse firmada na rocha, nem vivo tu estaria. E eu creio, querido, irmão, olha para cá para tu entender o rolo. Aqui, ó, crente que tem casa firmada na rocha, como é que se constrói, pastor José, uma casa firmada na rocha? Não, só tem um jeito de você construir uma casa firmada na rocha: é quando você coloca o teu joelho no chão, é quando você pratica o jejum, aleluia, juntamente com a oração, é quando você tem uma vida de vigilância, é quando você sabe que está errando e vira para Deus e fala: Senhor, aleluia, tu conhece a minha estrutura, tu lembra, Senhor, que eu sou pó, Senhor, eu tenho minha fraqueza, eu tenho minhas debilidades, Senhor, segura nas minhas mãos para que eu não tropece com meus pés em pedra. Querido, isso é firmar casa na rocha. E vou falar mais: Satanás conhece quando o crente tem, aleluia, a sua casa firmada na rocha, querido. O inimigo bate em retirada quando olha para a tua cara e diz: com esse eu não posso. A casa dele já sofreu tantos projetos que eu enviei, eu já caracterizei tantas armadilhas, e a casa dele está sempre de pé. Querido, escute bem o que Deus vai te falar nessa noite. Irmão, vale a pena tu ter casa na rocha. Vale a pena, pastor José, dobrar meu joelho para falar com Deus e ter intimidade com Deus. Vale a pena você ter autoridade contra Satanás. Vale a pena, mas também tem um problema. O inimigo, quando olha para a tua casa e diz: aquela casa ali, eu já tentei de várias formas e eu não consegui, eu vou ter que desistir e procurar outra, aleluia, para me derrubar. Aí o crente que está firmado
rocha. Quando você ocupa a tua mente com Deus, tu está firmando, irmão, a tua casa na rocha. Quando você caminha para a casa de Deus, você está firmando tua casa na rocha. Quando você obedece a palavra, você está firmando casa na rocha. Ei, quando tua casa está na rocha, tu pode ter certeza, Satanás vai até bradar, mas não vai arrumar nada. Quantas lutas tu já passou, irmão? Quantos processos, aleluia, tu já atravessou nessa vida? Quantas vezes o inimigo disse na tua orelha, na tua cabeça: para com isso, para que orar, para que ir para a igreja, para que ir lá, não, olha lá, vai porque as pessoas, naquele lugar ali não tem nada não, fica em casa, fica vendo televisão, aí entra aquela seta do inimigo, aí você diz: ai, quer saber uma coisa? Hoje eu não estou com vontade de ir para a igreja, eu vou ficar em casa. Aí o inimigo bate palma e diz: isso, é isso aí, meu filho, você fazendo isso, a tua casa vai enfraquecer já, e tu fazendo isso, com certeza, eu vou conseguir derrubar. Esse dia eu estava olhando minha casa, a minha, irmão, a minha casa. Você já reparou que toda casa ela precisa de uma reforma? Toda casa, irmão, precisa de reforma. Olha bem como é que são as coisas. Irmão, minha casa esses dias, eu limpei minha casa toda para me pintar ela, dar uma pintura no muro, na casa, tá lá a tinta, tá tudo direitinho. Eu fiquei olhando a minha casa e dizendo comigo: meu Deus, se uma casa dessa, que fica no tempo, a pintura se acaba, quando tu pensa que não está dando mofo em alguma coisa na parede, e é verdade, não, aí você tem que ir lá cutucar, arrancar aquele mofo, chapar a massa de novo. Foi o que aconteceu comigo, minha casa soltando, dando mofo, caiu aquele bloco de pedra, e eu disse: meu Deus, a minha casa precisa de uma reforma. A minha casa precisa de uma reforma. Ei, eu olhei para a minha casa e falei: meu Deus, aleluia, obrigado, eu preciso consertar a minha casa. Agora escute, irmão, escute bem, não é porque tua casa está firmada na rocha que ela não precisa de uma reforma. Ela precisa. Querendo ou não, tua casa vai precisar ser reformada, querido. Sabe por que vai ser reformada? Porque vai ter tempo em tua vida que você não vai ter vontade de orar. Vai ter vontade, aleluia, vai ter tempo na tua vida que você vai ficar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Ei, o que vai acontecer, pastor? Alguma coisa vai se deteriorar na tua casa. Você pode até estar com ela firmada na rocha, mas vai estar faltando alguma coisa, e no momento certo, alguma reforma vai ter que ser feita. Alguém aqui nesse lugar aqui: pastor, eu tenho minha casa há mais de 10 anos, mas eu vou te falar aqui uma coisa. Quantas vezes tu já trocou o chuveiro da tua casa? Quantas vezes tu teve que trocar a descarga da tua casa? Quantas vezes alguma coisinha tu teve que fazer na casa? O que é isso, pastor? Para a tua casa não cair, querendo ou não, tu tem que fazer uma reforma. Foi isso que Jesus estava falando com os discípulos. Aquele que ouve a minha palavra e não pratica, ou seja, se você está vendo que a tua casa está caindo e não pratica uma reforma, não é porque ela está na rocha que tu vai bagunçar, não. Você tem que ter firmeza para que a tua casa continue na rocha. Foi o que Jesus falou, meu filho. Querendo ou não, ela vai estar na rocha, mas ela vai precisar de uma reforma, porque caso contrário, vai descer a chuva, vai correr o rio, vai soprar os ventos, e se tu bobear, ela também cai. Tem casa que está firmada na rocha, até tem, eu creio. O inimigo não derruba. Por que não derruba? Porque o crente está sempre fazendo uma manutenção dela. É aquele crente que reconhece, olha para dentro dele e fala: opa, toda hora eu falo que eu vou dobrar meu joelho, toda hora eu falo que vou fazer um propósito com Deus, toda hora eu falo que vou mudar de vida e eu não mudo. Senhor, aleluia, me dê força, Senhor, me dê força para me continuar nessa peleja. Senhor, me dê força para me continuar, Senhor querido, com a minha casa firmada na rocha, antes que o maligno destrua, Senhor.
A gente tem que se levar essa palavra. Casa firmada na rocha não cai. Se você, aleluia, se você fizer a manutenção, ela nunca vai cair. Agora, irmãos, tem aquele que construiu a casa na areia. O preguiçoso não soube escolher um terreno perfeito. E ele disse: eu não vou construir na rocha nada, eu vou fazer aqui na areia, meu filho. Dá menos trabalho. Não, mas sabe o que eu fico pensando? Tudo aquilo para Deus que dá menos trabalho, repare bem, sempre dá errado. Por isso que a Bíblia diz aqui, Jeremias 48:10: ai daquele que fizer a minha obra fraudulentamente. Todo aquele que faz as coisas de Deus de qualquer maneira, a casa dele cai. E vou te falar mais. Porque na Bíblia, aqui dentro tem alguns personagens que Deus falou para ele: meu filho, tua casa está firmada na rocha ou está firmado na areia. Alguém pode ter dito: minha casa está firmada na areia. E o mestre dizendo: meu filho, tua casa vai cair já já. Quer ver alguns personagens que Deus falou e ele não cumpriu? A Bíblia está dizendo o quê? Acabamos de ler o texto, o que, pastor? E todo aquele povo que escuta essas minhas palavras e as não pratica, assemelhado ele ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correu o rio, e assoparam o vento, e combateu aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Tu quer ver na Bíblia? Personagem que Deus falou, ele ouviu e não praticou. O que aconteceu, pastor? A casa caiu. Quer ver a coisa? Alguém que conhece a história de Adão e Eva? Adão e Eva, você conhece? Não conhece não? Então, aqui ó, Jesus, Deus Todo-Poderoso, criou os dois, deram para eles um jardim, e naquele jardim, o Senhor vira para eles e diz: aqui ó, olha para cá. Sim, Senhor, você está vendo esse jardim todo aí, esse pomar? Tudo aí é de vocês. Aí tem jaca, tem jabuticaba, tem tangerina, tem pé de cajá, tem pé de banana, hein? Tem pé de umbu, tem pé de manga. Todas as frutas que tu imaginar tem aí para você. Tem melancia, tem pitaia. Todas as frutas do planeta, todas é de vocês. Somente essa daqui, não toque nessa daqui. Essa daqui não. Somente nessa planta aqui, essa árvore aqui, esse fruto aqui, não. Irmão, olha só, o perigo de você ouvir o não de Deus. Não. Se Deus está falando não, é porque tem alguma coisa terrível no teu caminho. Irmão, e por incrível que pareça, repare bem, Deus nunca quis ver o mal do ser humano. Para ele não ver, ele diz: não faça isso. Isso não pode. Não vá por aí. Não faça essa coisa. Não realiza esse feito. Não vá por esse caminho. Deus está sempre falando ao ser humano não. Mas o ser humano quer dizer para Deus: sim, eu vou fazer. Aí Deus vê ele quebrar a cara. Deus tem prazer na morte dele, pastor José? Não, mas Deus avisa: não faça isso. Foi o que Deus fez com Adão e Eva. Deus virou para ele e disse: não coma desse fruto. Coma de todos esses 99,9% do jardim é de vocês. Quando Deus vira as costas, me vai a mulher para comer o fruto. A cobra vem, buzina na orelha da criatura, e daqui a pouco está ela comendo o fruto, e ainda leva para Adão para acabar de destruir ele também. O que aconteceu, pastor? Qual foi o resultado, pastor José? A casa, meu filho, caiu. Deus não falou não. Deus falou: não coma desse fruto. Comeu, meu filho, comeu. Pois é, então agora tua casa cai. Pau! Caiu por terra. E aí, irmão? Ouviu, mas não praticou. O que aconteceu?
Alguém lembra da história de Sansão? Não. Sansão, pastor, quem foi Sansão? Homem nazireu, preparado para a guerra. Ei, tinha uma aliança com Deus Todo-Poderoso. Mas Deus disse para ele, meu filho, ó, é não e é não. Tudo que Deus falou para Sansão, para não fazer, foi o que ele fez. Qual foi o resultado do pastor Josi? A casa caiu. Ouviu, mas não praticou. Qual foi o resultado? Mais uma vez, a casa caiu. Em cima dele, assim. Caiu de todos os lados. Ei, pastor, mas o que aconteceu? Não deu ouvido à voz do Senhor. Construiu uma casa na areia, querido. Ei, irmão, e o pior de tudo não é isso. Tem gente que constrói a casa na areia e depois quer brilhar dentro da casa, quer para todo mundo ver que a casa dele está de pé. Às vezes, querido, a casa está caída e ele está aqui dentro perdendo o seu tempo. Deus está falando para ele não fazer e ele está fazendo. Deus aqui na Bíblia fala sobre idolatria. Não fala sobre idolatria? Por que tem tanto crente idólatra hoje dentro das igrejas, irmão? Se Deus está falando, meu filho, não ame o mundo. Ei, se tu amar o mundo, tu se torna meu inimigo. Está aqui Tiago 4,4. Está aqui na palavra. Ei, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aqui, não está na palavra. Se Deus está falando, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, meu filho, Deus está falando não. E se ele está falando não tem alguma coisa de perigo na frente. Se ele está falando não ao ser humano, ele está falando para meu filho, não faça, porque se tu fizer, a casa vai cair. Quem aqui já teve filho? Quem aqui tem filho? Irmão, meus filhos, quando era pequenininho, meus filhos, pequenininho, quando eles iam fazer uma coisa errada, eu falava assim, não, senhor. A criança logo fica recebendo não. Por que não? Por que o pai cria um filho dizendo não? Tem regra, não tem não? Tu quer ver mal do teu filho? Alguém aqui gosta de ver não? Vou dar um grampinho pro meu filho e enfiar no buraco da tomada. Toma, meu filho. Então tu vai querer fazer isso? Algum dia alguém aí vai fazer isso com teu filho? Ou já fez? Não, meu irmão. Você quer o bem do teu filho, não é assim? Assim é Deus. Quando Deus vira para nós e diz, meu filho, não faça isso. Não. Quando ele fala não, alguma regra tem que ser seguida. Caso contrário, meu filho, a casa vai cair. Lá de cima ele está vendo, irmão, para onde é que eu vou? E vou falar mais às vezes, irmão. Você entra por uma porta e Deus está falando, meu filho, aí não entra aí não. Senhor, eu vou entrar. Não, aí tu entra a primeira, tu entra a segunda. Deus lá de cima vai ter misericórdia de você. Fala, meu filho, não entra nessa porta. Meu filho, não passa por essa porta. Meu filho, fuja dessa porta. Ah, não, Senhor, que nada. Tu não sabe de nada, não, Senhor. Eu vou passar. E não, quando passa a primeira, a segunda, a terceira, lá na frente a casa cai. É sempre assim. Ninguém, irmão, que ouviu o não de Deus se deu bem nessa vida. Não é você que vai ser. Hoje nós estamos vendo, irmão. Nós estamos hoje, irmão, analisando bem as coisas. Sabe por quê? Pessoas hoje se fingindo de espiritual dentro da igreja. Não tem vida de oração, não tem vida de jejum, não tem vida de promessa diante de Deus, não tem vida de vigilância, não pagam preço. E aí quando chega na igreja quer inventar, irmão, que está cheio do Espírito Santo, que está cheio da glória, irmão. O crente espiritual, ele sabe com a tua cara se tu tem o brilho do Espírito ou não. Está inventando moda, irmão, se não tem vida de oração. Quem não tem vida de oração não sente nem a presença de Deus. Eita, pastor, mas eu sinto não. Você sente emoção. Você sente um sensacionalismo, uma coisa que não vem de Deus. Não, isso não. Por isso que a Bíblia diz que muitos me honram com os lábios, mas o seu coração
está sempre no canal da oração, é aquele crente que não foge da regra, é aquele crente que não, ó, pega isso aqui e segue, arrisca, aleluia. Ele tem medo, irmão, do pecado, ele tem medo da casa dele cair. Esses dias eu estava olhando as minhas redes sociais, e não, repare bem o que o pastor José vai falar, querido, muitos líderes hoje têm medo das redes sociais, eles fogem. Repare uma coisa, é difícil você ver um pastor colocando mensagem de pregação dele no Facebook, é difícil, você não vê. Aí você fala, por que, pastor José? Porque ele tem medo, filho. Se ele cair em pecado, a primeira coisa que os ouvintes, ou aqueles que o seguiam, vão nas redes sociais dele, para ver ele pregando a verdade, para ver ele pregando a palavra, para ver ele ali naquele manto para depois julgar. Então muita gente com medo de cair, ninguém posta nada. Repare, Facebook de muitos crentes hoje, Jesus não é exaltado. Por que, pastor Josias? Não conhece isso aqui, ó? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, está escrito: aquele, pois que cuida, está em pé, olhe que não caia. Eu olhei meu Facebook com a minha esposa esse dia e eu falei, filha, você está vendo eu pregando aqui? Você está vendo meu canal no YouTube, só mensagens, só pregações? Sabe por que eu ponho a cara para bater? Porque eu não tenho medo do meu futuro, eu não vivo no erro, eu não vivo no pecado, eu não fico dando lugar a Satanás, hein? Se alguém de hoje para amanhã ver a minha queda, muitos vão bater palma. E além do mais, querido, eu na minha mente, eu já coloquei, já enfeitei na minha mente, que aqui dentro, nessa carcaça, aqui tem 37 anos só de pastor. Querido, aprenda uma coisa, às vezes, o que nós temos que colocar na mente é o que tu fez para Deus até agora. Um minuto de pecado destrói tudo aquilo que tu edificou. A casa cai. A vida inteira orando, jejuando, consagrando, ganhando almas para Jesus. Um vacilo apenas já era a tua vida. Já era, querido. Ou você pensa que eu não ponho isso na minha mente, irmão? É isso que está gravado na minha cabeça. É isso que está aqui, ó. 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois que cuida, está em pé, olhe que não caia. Ei, enquanto você está falando de Jesus, exaltando a Jesus, edificando a palavra em nome de Jesus, muitos vão torcer para a sua queda, muitos vão torcer para ver você cair. Mas uma coisa eu fico feliz, sabe por quê, irmão? Eu tenho provado ao diabo até o dia de hoje, que a minha casa até hoje, eu com 60 anos de idade, eu tenho a minha casa firmada na rocha, por causa disso aqui, ó, a palavra. Eu vivo isso aqui. É isso aqui que me faz viver. É isso aqui que me leva para o alto. É isso aqui que faz eu meditar dia e noite, para mim não ser jogado por terra. Porque é tudo que o diabo quer, irmão. É tudo que Satanás quer, envergonhar teu ministério, é envergonhar o teu chamado. Porque ele vai dizer, ué, você se julgava tão crente, tua casa na rocha caiu, tu não vigiou, meu filho, agora já era. E vou falar mais, irmão. Repare uma coisa que eu vou te passar. Você já reparou o trabalho que dá construir uma casa? Às vezes você leva meses ou até
cair, faça a reforma. Porque casa, irmão, qualquer casa precisa de manutenção. Caso contrário, a casa cai. É o que Jesus está falando nessa palavra. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Coloque tua casa na rocha, varão. Coloque, varona, e ela jamais cairá. Receba essa palavra nesta noite, em nome de Jesus.